As pessoas sempre me perguntam assim, como é que é? Você sempre teve uma iniciativa privada e tal, agora você vai lá para o Senado, como é que é aquilo? Então deixa eu dizer aos ouvintes o seguinte, sabe qual é a sensação que eu tive? De subir num palco e ter que tocar uma música junto com outros 80 músicos que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E um toca bumbo, outro toca piano, outro toca violino, outro toca saxofone, e ninguém nem se conhece, ninguém se entende e não existe uma pauta. Sabe uma coisa que eu descobri nesse 1 ano de senador que eu tenho? É que existem políticos que fazem política pensando no povo. Tá? Que fazem da política a arte de fazer o bem para o nosso país. Tem vários. Mas existem políticos que fazem da política a arte de enganar o povo. Essa questão da segunda instância é muito boa para a gente entender quem é que está fazendo da política a arte de enganar o povo e quem é que está fazendo da política a arte de fazer o bem para o país. Olha, fazem a política a arte de enganar o povo aqueles que dizem que querem a prisão em segunda instância, mas que estão mentindo, não querem. Eles não têm coragem de dizer, povo, eu não quero prisão em segunda instância. Não, eu quero, prisão em segunda instância é importante. Só que por debaixo do pano, eles adiam, eles empurram com a barriga, eles criam confusão, eles fazem de tudo para que se esqueça. Por exemplo, em fevereiro do ano passado, eu tinha uma PEC estabelecendo a prisão em segunda instância. Ela estava pronta para ser votada. Eu fiz essa PEC lá no comecinho do ano, antes de decisão do Supremo, antes de qualquer coisa. Antes do Lula ser solto, o Supremo entendia que a prisão deveria ser em segunda instância. Tá? Agora, o que aconteceu? Chegou, o Supremo derrubou a prisão em segunda instância, aí a maioria dos senadores, inclusive o presidente Davi Alcolumbre, né? Pediu, não, desista da sua PEC, porque a PEC demora muito, precisa de quadro qualificado e tal. Vamos fazer um projeto de lei. Em comum, nós fizemos um projeto de lei no Senado, projeto 166. O Sérgio Moro ajudou a redigir, está pronto para ser votado. Aí, nisso, surge uma nova PEC na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia com o Davi Alcolumbre costura a coisa e o Rodrigo Maia muda de posição, o Davi Alcolumbre muda de posição e começa a dizer assim, não, agora não vamos votar o PL 166, vamos esperar a PEC da Câmara. Quer dizer, é tudo jogo de empurra. É tudo gente que não quer a volta da prisão em segunda instância. Quero dizer para os ouvintes o seguinte, para não me alongar muito. Agora, já, amanhã, nós temos um grupo de senadores que vão começar a pressionar o Davi Alcolumbre para que o PL 166, que restabelece a prisão em segunda instância, seja votado esse mês ainda lá no Senado. Senador, com relação ao projeto que propõe o fim do foro privilegiado, né, do senador colega seu lá no Senado, Álvaro Dias, esse projeto o senhor acredita que deva voltar a tramitar neste ano? Qual o seu posicionamento com relação a isso? Então, esse é outro bom exemplo para o ouvinte distinguir quem que faz da política a arte de enganar o povo e quem que faz da política a arte de melhorar esse país. Esse projeto do Álvaro Dias foi aprovado por unanimidade no Senado. Foi para a Câmara dos Deputados. Já há 3 anos está lá. Foi aprovado na CCJ da Câmara. E o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, não coloca em votação. Há 3 anos ele sentou em cima disso. E se colocar em votação vai ser aprovado, porque os deputados não terão coragem de votar contra, que a população cai em cima. Sim. Só que o Rodrigo Maia não põe em votação. Ora, veja que maravilha se esse projeto for aprovado. Todos os caras que têm processo hoje, tanto do Senado como da Câmara, vão para a primeira instância. Vão para juízes como o Sérgio Moro. Vão ter que correr atrás desse processo. Tem senador lá que tem 8 processos. Só que no Supremo nada acontece. Porque lá no Supremo tem também aquela história de alguns do Supremo que dependem de alguns do Senado, alguns do Senado que dependem de alguns do Supremo e fica aquela troca de gentilezas, né? E nada acontece. Então, essa é uma coisa que também que está para ser votada e nunca é votada na Câmara, no Senado já foi. A população tem que pressionar. Deixa eu só dizer para vocês uma coisa. 3 datas importantes vão ter esse ano. Uma, no final do ano, o Davi Alcolumbre deixa de ser presidente do Senado e nós vamos eleger outra. Segunda data importante, também no final do ano, o Rodrigo Maia deixa de ser presidente da Câmara e vai ter outro presidente da Câmara. E terceira, o Toffoli deixa de ser presidente do Senado e vai ter outro presidente do Senado que vai ser o Fux. Então, eu acho que o Brasil para 2021 vai ter uma cara um pouco diferente da que tem hoje. E seria bom que a população, de alguma forma, ficasse acesa, conversasse com os seus deputados, conversasse com os seus senadores, para que o próximo presidente do Senado, para que o próximo presidente da Câmara fossem pessoas de bem, que realmente pensem
em fazer o bem para o país e não em fazer política olhando para o próprio umbigo, atendendo aos interesses do centrão, atendendo ao interesse de empresários ou coisa que o valha. Era fundamental se esses dois poderes e o Supremo, não é? Porque nós somos uma democracia que se sustenta num tripé, o legislativo, o judiciário e o executivo. O executivo, está lá o Bolsonaro, está lá a equipe dele, só vai ter eleição daqui a 3 anos. O legislativo muda agora o presidente, das duas casas. E o judiciário também. No judiciário não há o que fazer. É rodízio, vai ser o Fux, que eu acho que vai melhorar muito o Supremo. Precisava melhorar a Câmara e o Senado. E aí a população pode interferir, sabe como? Pressionando os deputados, pressionando os senadores, para que elejam alguma pessoa comprometida com o país e não comprometida com o centrão.